Oi pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, nós aqui estamos bem. Tiramos de novo os casacos do armário, o tempo virou, esfriou por aqui. E hoje quero convidar vocês para a gente conhecer juntos uma planta bem especial que nós temos aqui na nossa horta. Então chega aí, ela já está ficando dona de um espaço relativamente grande aqui, está se espalhando bem. E é a arnica brasileira. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre a arnica. Olha só, ela tem essas folhas fininhas. No momento ela está sem flor, mas ela tem uma flor bem amarela, tá? Um amarelo até bem vivo assim. E as partes da planta que a gente vai poder utilizar, né, para fazer essa preparação, vão ser geralmente as folhas e as flores. Mas também poderíamos usar parte das raízes embaixo dos rizomas, né? Só que eu não costumo fazer uso disso porque você tem que arrancar a planta para poder tirar as raízes, né? E a gente tem os mesmos componentes aí nas folhas e nas flores, então é o que nós vamos estar utilizando. Então, como eu falei, essa daqui é a arnica brasileira, tá? É diferente da arnica europeia, né? Que é aquela arnica montana. Essa daqui é a Arnica solidago chilensis, é o nome científico dela. Mas ela tem propriedades anti-inflamatórias muito semelhantes à da Arnica europeia. E hoje nós vamos fazer juntos um dos remédios mais conhecidos aí, né? Que no nosso caso nós vamos fazer a pomada com arnica, mas quem nunca usou aí um álcool com arnica, né? Para passar no machucado, quando bate, quando torce. Ela tem uma ação que alivia a dor local, né? Quando você bateu ou machucou, ajuda a desinflamar, né? Só que com o álcool acaba ressecando um pouco mais a pele. Então nós vamos fazer uma pomada, inclusive com uma dose de hidratação extra do que a gente costuma colocar nas nossas receitas de pomada. E aqui eu vou aproveitar para colher essa parte que está mais saindo do canteiro. Lívia, que foi? Você quer participar também, é? Eu vou aproveitar para colher essa parte que está caindo mais aqui para a beirada do canteiro, né? Mas sempre lembrando que nós vamos priorizar as folhas que estão em bom estado, né? A gente vai sempre pegar aquelas mais bonitas para poder utilizar. Agora feita a colheita, vamos lá para a cozinha para preparar as nossas receitas. Bom pessoal, quando a gente veio para dentro, agora de manhã, eu coloquei higienizei primeiro as folhas, né? Depois coloquei nessa jarrinha com água para que elas fiquem hidratadas, né? Não murchem. E também para que elas fiquem expostas aqui ao ar e sequem, porque eu quero utilizar, apesar de que eu vou estar usando as folhas frescas, né? Mas eu quero que elas estejam livres de água, né? Para levar, quanto menos água a gente levar para nossa pomada, maior vai ser a durabilidade dela, tá? Então nós vamos agora colher as folhas só dessa parte superior, que é as folhas que estão secas, e eu vou dar uma macetada nela aqui, eu vou cortar um pouquinho, com a mão mesmo, para que fique mais fácil a liberação das propriedades dela no óleo. E dessa quantia de planta que vocês viram, nós extraímos só as folhas já secas, tá? E temos aqui a quantidade que nós vamos usar para a nossa receita. Isso aqui tá pesando cerca de 20 gramas, tá? Com essa quantidade, nós vamos fazer mais ou menos um potinho desse aqui de pomada. Eu digo mais ou menos porque às vezes rende um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Só no final que a gente vai saber. E no caso aqui, eu tô reaproveitando um pote de plástico que eu sei que não é o ideal, né? O ideal seria ter os potes de vidro, mas nós estamos sem no momento. A gente vai reciclando o que tem à disposição, mas já deixando claro para vocês, o ideal é que se utilizem potes de vidro, tá, pessoal? E para começar a fabricação da nossa pomada, o primeiro processo que a gente vai fazer é o oleato
né? O oleato, ele é um óleo medicinal que onde a gente está fazendo com a gordura a extração das propriedades dessa planta medicinal, tá? Vocês, quem assiste há mais tempo já sabe que a gente gosta de utilizar o óleo de coco, né? Você poderia usar também o azeite de oliva, é importante que seja extra virgem. Em algum dos vídeos alguém comentou, esse não é óleo de coco, é óleo de palmiste. Palmiste é um tipo de coco, né? E inclusive é um que tem propriedades muito boas aí para nossa saúde. E recentemente a gente recebeu um contato da empresa Ana Palma, que fabrica esse óleo que a gente já vinha utilizando, e eles nos mandaram um baldinho cheinho aí, novinho. E olha que o nosso estava perto de acabar, estava bem na hora de comprar. Deu certinho. E mandaram também uns óleos essenciais, né? Um deles a gente vai utilizar hoje nessa receita também. Isso aqui não é vídeo patrocinado, não é nada, tá, pessoal? A gente só recebeu mesmo para testar e a gente já gostava, né? Então a gente recomenda para vocês. E vamos deixar o WhatsApp deles, que eles falaram que quem quiser comprar direto pelo WhatsApp também, eles fazem um preço especial lá. E enviam para todo o Brasil. Então quem quiser... E compensa, pessoal, porque você compra um baldinho desse, ele dura bastante tempo, né? Lógico que se você utiliza também como gordura na alimentação, vai um pouco mais rápido, mas ainda assim, para ter uma boa fonte de gordura, eu acho que vale muito a pena. Para essa receita, nós vamos precisar também, então, de 150 gramas do óleo de coco. E no caso dessa pomada em específico, a gente está acrescentando um ingrediente a mais, que é a manteiga de karité. Ela é uma manteiga que promove uma hidratação muito boa. Então, vai ser interessante nós acrescentarmos aqui, porque essa é uma pomada que visa recuperar, né, uma pele que teve um impacto, que teve um machucado, enfim, então ela auxilia nesse sentido. Mas é pouquinho dela que a gente usa, tá? A gente vai usar só 10 gramas dela. E eu vou acrescentar ela aqui junto. Então aqui nós temos os primeiros ingredientes da nossa receita, que são as plantas e as gorduras, e nós vamos levar ao banho-maria. Baixar. Uma vez que comece a ferver, comece a borbulhar, a gente baixa bem o fogo, no mínimo, e vamos colocar o nosso canequinho aqui, né? Você sempre vai precisar que a panela de baixo seja um pouquinho maior que a de cima, mas não muito maior, para que não fique rodando dentro, né? E até as colheres aqui eu coloquei para tirar o restinho da gordura que ficou. Aí quando esquentar vai derreter, mas ela também ajuda a fazer aí um contrapeso para equilibrar nossa canequinha em cima ali. Aqui a gente vai agora esperar até que derreta o óleo totalmente, até que ele fique líquido. Bom, pessoal, olha só, agora já derreteu totalmente as gorduras. E a partir desse ponto, de agora em diante, a gente vai marcar o tempo de no mínimo 1 hora. Esse é o tempo mínimo no banho-maria para que a gente consiga extrair as propriedades da planta para o nosso óleo. A alternativa a isso, o pessoal comenta, né, alguns que vai gastar muito gás. A gente deixa o fogo no bem baixinho mesmo. Não pode também o fogo ser mais forte que isso, então ele não gasta tanto gás. Mas a outra alternativa é você fazer a extração a frio, que seria o quê? Você teria daí que usar o azeite de oliva, né? Porque não poderia ser o óleo de coco, porque o óleo de coco tende a ficar sólido em alguns momentos. Então teria que ser usado o azeite de oliva e você teria que colocar num vidro e colocar as folhas, coloca o óleo, tampa e deixa por no mínimo 15 dias, tá? Deixa descansando aquelas folhas ali no óleo por no mínimo 15 dias. Frio mesmo, você pode deixar no seu armário, um local fresco, né? Escuro de preferência. E assim mesmo, sem fazer nada a mais, só deixar lá e ele vai também extrair as propriedades. Agora, se você não fez isso com antecedência, você precisa utilizar aí o seu oleato, a sua pomada, aí o caminho é esse, é fazer a extração através do banho-maria, que ela é o processo mais rápido que a gente pode fazer, né? Bom, pessoal, estamos aqui no dia seguinte. Ontem nós deixamos 1 hora no banho-maria
Então, depois disso, seria só aguardar que amornasse um pouco, né, que não estivesse tão quente, para poder filtrar. Só que pela nossa rotina aqui, com os cuidados com a bebê, a gente não pôde dar continuidade ontem. Também foi perdendo a luz, né, então a iluminação da gravação não fica tão boa. E a gente deixou para fazer hoje. Então, mas vocês poderiam deixar, né, só dar uma esfriadinha e já filtrar, tá? Para filtrar, poderia se utilizar uma peneira, mas eu prefiro usar um coador de tecido, tá? Esse aqui é um coador de voal. Por quê? Porque usando o coador de tecido a gente consegue espremer, e espremendo a gente extrai melhor o óleo, porque nas folhas vai ficar bastante desse nosso óleo, né? Então, a gente dando uma espremidinha, consegue extrair mais do que só coando numa peneira. Mas quem não tiver uma peneirinha, dá para coar tranquilamente, porque aqui não tem partículas muito pequenas. Agora que nós já filtramos, a gente vai precisar voltar aqui o nosso óleo para o banho-maria, porque nós precisamos derreter a cera de abelha também. Então, eu preciso saber quanto eu tenho aqui de óleo para calcular a proporção, porque a gente sempre vai utilizar um percentual de cera de abelha de 10, 12% no máximo, tá? Então, a minha balança, ela mede também ml. Se não tiver uma balança que mede ml, você tem que medir naqueles medidorzinhos de cozinha mesmo. Então, vamos ver quantas ml nós temos aqui. 128, podemos arredondar aí para 130 ml. Eu vou colocar 10%, seria 13 gramas de cera de abelha. Nesse caso, vou colocar 15 gramas, vai dar uns 12% mais ou menos. Que vai ser suficiente para que a cera de abelha, quando a gente derreter ela no banho-maria, ao esfriar depois, ela vai transformar, né, a consistência, que agora é apenas um óleo. A cera de abelha vai transformar isso daqui na consistência de uma pomada. Sempre lembrando, pessoal, se alguém quiser, né, adquirir algum desses produtos que a gente usa aqui, eu deixo sempre na descrição os links de onde eu comprei, seja a cera de abelha, seja o óleo de coco. O óleo de coco também vai ter o WhatsApp lá no vídeo antes, né, como a gente falou. Então, vocês têm na descrição as informações. Vamos pesar agora aqui a nossa cera de abelha. O que eu tinha ralado deu 13 para 14 gramas, é isso que eu vou utilizar. Mas vocês sempre façam o cálculo, 10% a 12% em relação à quantidade de óleo que vocês estão colocando agora nessa fase final, tá? Não em relação ao óleo lá do início, a essa parte final da receita. Então, vamos levar isso aqui ao banho-maria agora. E esse banho-maria vai ser bem rapidinho, é só para derreter a cera de abelha e mesclar ela com o óleo. Então, já deixei aqui a nossa água aquecendo no fogo baixo para adiantar. Vou colocar aqui. E a gente vai mexer levemente e observar quando não der mais para ver nada da cera de abelha, né? Quando ela estiver totalmente derretida. Aos poucos, conforme a gente vai mexendo, ó, vai sumindo. Praticamente não se vê mais nada. Vamos... Agora eu posso desligar aqui, que eu não vou mais precisar desse banho-maria. E agora nós tiramos a caneca e vamos... Seria envasar, mas como eu quero acrescentar o óleo essencial, né? Então, hoje eu vou estar acrescentando aqui o óleo essencial de menta piperita, porque a menta piperita também tem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Então, ela vai somar aqui junto com o que a gente já colocou da arnica, né? Que também tem essas propriedades. Aqui nós temos que ser rápidos, tá? Porque quando isso aqui esfriar, vai começar a solidificar. Então, eu vou contar 20 gotinhas do meu óleo essencial. Achei um vidrinho pequenininho, né? Não vai caber tudo, mas um pouquinho a gente vai colocar aqui no frasquinho de vidro, que é a embalagem ideal, né? E o restante eu vou colocar nessa daqui. Olha que eu não sei nem se vai caber tudo, hein? Agora nós precisamos esperar que esfrie, porque é no processo de esfriar que vai vir a consistência da pomada que a gente quer,
Para esfriar, o ideal é a gente não cobrir, porque se eu cobrir aqui, o calor pode acabar gerando um suor na tampa, formar gotículas de água, e isso vai prejudicar aí a consistência e a durabilidade da nossa pomada. Então o ideal é deixar esfriar aberto, tá? Em um local arejado. Bom, pessoal, agora sim, já endureceu. Secou, né? No caso, daí ele fica duro, que eu digo, ou fica mais firme. Mas, ó, vou passar aqui para vocês poderem ver a textura, ó. Textura de um creme, de uma pomada. Quem quiser que fique mais duro do que isso, mais firme no caso, teria que acrescentar uma porcentagem maior ali da cera de abelha, né? Que é a substância, o componente da nossa fórmula que é responsável pela rigidez. A gente não pode contar com a questão, o óleo de coco também fica rígido em alguns momentos, porque ele só vai ficar quando tiver frio, né? Então, se você quiser que seja mais firme do que isso, que eu mostrei para vocês, ó, precisa então colocar mais cera de abelha. Mas a gente gosta assim nessa textura porque fica muito fácil de espalhar e ela penetra rapidamente na pele, ó. Eu acabei de passar aqui e a gente já não vê mais. Então vamos recapitular rapidinho. Essas pomadas a gente vai utilizar em casos de contusões, dores no corpo, dores musculares, inflamações, você pode usar também, inflamações das articulações, ela também vai ajudar, porque a arnica, ela tem potencial anti-inflamatório e analgésico, então ela ajuda a aliviar a dor. Se você se bateu, alguma coisa assim, tá inchado, ou tá aquela mancha, sabe aquelas manchas roxas que fica quando você se bate em alguma coisa? É para isso, você pode passar que ela vai ajudar a dissolver aquilo ali e vai aliviar também a dor ali local. A gente acrescentou também a menta piperita, que deu um cheirinho muito gostoso para nossa pomada, por sinal. E a menta piperita também tem esses mesmos componentes, anti-inflamatórios e analgésicos. Então as duas se somam e você vai ter aí uma pomada muito interessante para o alívio das dores. Uma informação que eu acabei esquecendo de passar no início do vídeo, que são as contraindicações. Então, não é contraindicado o uso interno da arnica. A arnica é uma planta que a gente não faz um chá, por exemplo. Você nunca vai fazer isso. Ela não pode ser ingerida. E também não é recomendado que seja passado em machucados expostos, né? Se tá com corte, tá aberto. Então você não vai passar ali, porque da mesma forma que ingerindo, o corpo ali vai ter um contato maior com essa substância e vai absorver ela da forma que não é a ideal, tá? E afora isso, gestantes que também não podem fazer o uso sem o conhecimento médico, né? Essa é a recomendação oficial. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe suas sugestões nos comentários também, se vocês tiverem outras receitinhas aí para compartilhar com a gente. E a gente espera vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!